Vamos dar início, então, à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara, primeira sessão do julgamento do CAF, período da tarde do dia 10 de dezembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Chihara Arcanjo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e Luiz Augusto Souza Gonçalves. Ausente, justificadamente, o conselheiro Itamar Arruga. A gente vai adiantar o julgamento dos processos da tarde do dia 10 de dezembro e vamos iniciar com a apreciação do item 133 da conselheira Letícia, relatoria da conselheira Letícia, cujo recorrente é IM da Silva Júnior Segurança. Com a palavra a relatora. Eu ainda estou colocando o voto lá, ele está 20% concluído, eu vou abrir aqui nos meus documentos, mesmo que está muito lento, realmente, a pasta T hoje. Bom, trata-se de exclusão de simples por atividade vedada, que seria serviço de portaria. O processo ele está grande, mas eu acho que a matéria não tem grande complexidade. Foi feita uma fiscalização e no relatório estão aí as cláusulas do contrato, onde ele fala o prazo, quais são as responsabilidades das partes, e esse aqui, muito semelhante ao do Dr. Carlos André, que foi julgado anteriormente, eles tentam fazer ele não fala que a terceirização é ilícita, não, mas eles tentam fazer uma manobra para falar que isso não seria cessão de mão de obra, que o funcionário ficava à disposição do contratante, mas que o serviço eram prestados nas dependências destes e que, nesse caso, eles não teriam, a contratante ela não teria nenhuma subordinação, o seu contratado. Aí ele cita aqui uma classificação do IBGE que informa o que é cessão de mão de obra, enfim, ele tenta descaracterizar a questão de portaria. E aí, já passando ao voto, vocês conseguiram abrir? Foi para a pasta? Já passando ao voto, eu estou colocando aqui que o litígio envolve a análise da atividade exercida pelo contribuinte, que na 81.11.7, no sentido de identificar se ela deve ser considerada impeditiva para o ingresso do Simples Nacional. O serviço de portaria está compreendido entre aqueles considerados como cessão de mão de obra, assim vedado pela legislação vigente, conforme artigo 219 da Lei Complementar, que tem expressamente, no parágrafo 2º, o inciso 20, que portaria, recepção e assessorista. Esse dispositivo não deixa dúvidas de que a atividade de portaria está compreendida dentre aquelas previstas na cessão de mão de obra. Contudo, embora se enquadrando no conceito de cessão de mão de obra, algumas atividades expressamente relacionadas passam a ter o seu ingresso permitido, que não é o caso da contribuinte, né? A cessão de mão de obra ela é permitida na construção civil, na execução de projetos, serviços de paisagismo e etc. E uma vez que o recurso é cópia, eu estou me utilizando da faculdade do artigo 57, parágrafo 3º do Conselho, e estou reproduzindo o voto da delegacia de origem, que é um voto longo, assim como o recurso da contribuinte e a manifestação de inconformidade, mas que tem as mesmas razões. Então, eu estou adotando as razões expostas e da delegacia e conduzindo meu voto para negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão de origem por seus próprios fundamentos, presidente. É como voto. Ok. Alguém tem alguma dúvida para tirar com a conselheira?
Não, presidente, eu acho que a análise foi feita de forma bem detalhada, pegou contrato a contrato firmado, está bem claro aí que é serviço de portaria mesmo, não tem dúvida nenhuma não. Não foi um contrato só não, foram vários. Muito bem. Seu voto, doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutora Luciana. Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 134, conselheiro Camerano, TEOP, Comércio de Alimentos e Utilidades. Com a palavra, o relator. Pois não. Então, aqui, a empresa foi excluída do Simples, né? Razão de possuir débitos. Teve ciência do ADE por via postal, apresentou tempestivamente sua contestação, né? A ADRJ manteve a exclusão, né? Porque tinha débito ainda, né, permanecia débito em aberto relativo ao Simples no período de apuração, e que em relação a este débito específico não tinha sido apresentada nenhuma regularização, né? O recurso voluntário, cientificado em 23 de agosto de 2019, da decisão recorrida, a interessada solicitou a juntada de recurso voluntário em 15 de outubro de 2019. Então, anteriormente a esta data, já havia um despacho da nulidade da unidade de origem, emitido na data de 25 de setembro de 2019, quando faria lá o prazo para apresentar, solicitando arquivamento do processo. Aí, mas, enfim, apresentou um recurso mandado para cá, para o CARF, né? Então, esse é o relatório essencial. Então, é questão de conhecimento do recurso. Conforme relatoriado, a interposição do recurso voluntário se deu em momento superior aos 30 dias contados da ciência da decisão recorrida. De forma que, ocorrida a preclusão temporal, não conheço do recurso, porque ele apresentou o recurso voluntário lá em 15 de outubro, quando já tinha esgotado o prazo de 30 dias em setembro, 25 de setembro. Então, eu não estou conhecendo o recurso em face da sua preclusão, presidente. Esse é o voto. Muito bem. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso por sua intempestividade. É isso, né, conselheiro? Isso. Ok. Item 134, conselheiro Carlos André, Cantina Família Giacomel. 135, desculpa. Presidente, esse processo aqui é um processo de exclusão do Simples Nacional em razão de comercialização de mercadorias objeto de escaneio. Né? Então, aí já no segundo parágrafo, né, o ato administrativo de exclusão foi motivado pela representação fiscal, por meio da qual a autoridade relatou a aplicação de pena de perdimento de mercadorias estrangeiras por estarem expostas à venda, depositadas em circulação, sem prova da importação. As mercadorias em questão foram apreendidas no estabelecimento comercial da contribuinte pela Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde da Prefeitura de Erechim. Doutor Casandé, desculpe interromper. O seu voto não está na pasta lá, né? Não está na pasta? Eu ia falar agora, não está lá, não. Perdão, deixa eu... A gente aguarda para falar para vocês. É porque como eu coloquei os votos de novembro e de dezembro, esse deve ter escapado.
Vocês veem que tem poucos votos aí, né? Trabalhou bastante. Cantina Família. Cantina. Pronto, já está lá. Conseguiram abrir? Está rodando. Sim. Posso prosseguir, então? Da minha parte, não tem problema. Os outros já abriram? Ok. Ok. Bom, então foi isso, né? Trata-se de um estabelecimento, restaurante, que a vigilância sanitária da prefeitura apreendeu uma série de, uma quantidade de bebidas de origem estrangeira, né? Que foram objeto de perdimento por não ter comprovação da origem, né? A autuação foi impugnada pela contribuinte, né? Por meio do despacho decisório, que está ali nas folhas 19 a 24, foi indeferido, né? Então, você viu aqueles famosos vinhos argentinos, não? Tem de tudo ali. Então, a impugnação da contribuinte no auto de perdimento foi julgada improcedente, conforme o despacho decisório retrocitado. Eu reproduzo aí uma parte da fundamentação, né? Então, a autoridade destrincha, né, quais são os pressupostos ali, né? A mercadoria tem que ser estrangeira, exposta à venda, depositada em circulação, não foi feita a prova da sua importação regular. Nenhum dos 3 pontos acima suscitados oferece a menor dificuldade no presente caso, tendo sido suficientemente demonstrado na autuação que a mercadoria era de procedência estrangeira, que se encontrava à venda, depositada em circulação e não há prova de sua regular importação. Né? Muito bem, então lá no auto de infração de perdimento foi mantido. Né? A contribuinte insurgiu-se contra o ato de exclusão, apresentou manifestação de inconformidade, ela alega desproporcionalidade da pena aplicada, né? Isso porque o total do valor das mercadorias apreendidas seria de R$11 mil, né? E por conta da situação ínfima e mínima, decidiu-se por penalizar a contribuinte com a exclusão do simples, né? De plano, já se verifica errônea a pena aplicada, já que amparada em mera suposição criminal. Isso é uma questão que ela vai trazer bastante, né? Quer dizer, que não se configurou aqui o crime, né? Nós estamos no âmbito administrativo, né? De plano, já se verifica errônea a pena aplicada, já que está amparada em mera suposição criminal, não pode a administração fazendária se imiscuir na condição de um órgão penal julgador e definir crimes e aplicar sanções. No caso concreto, esse foi o procedimento adotado. Não havendo comprovação de fato criminoso, não pode haver qualquer tipo de sanção, inclusive na seara administrativa, e sem falar em possibilidade de responsabilização criminal por pessoa jurídica, como entendeu a nobre agência, já que ampara a decisão administrativa de suposição. Né? Ressalte-se que configura afronta ao contraditório ampla defesa não atribuição de efeito suspensivo ao termo de exclusão, enquanto não for definitivamente julgado na esfera administrativa. Depois, salvo outro entendimento, a documentação excludente, PC, não é suficiente para a caracterização da hipótese do previsto no artigo 29, inciso 7, da lei do simples, porquanto o perdimento sem a prova viva da comercialização e pedem tal gravosa pena. Né? Muito bem, aí reforça essa argumentação, mas esses são os itens principais. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, daí a ementa do acordo. Né?
Então, no recurso voluntário, em síntese, ela reedita as alegações. Então, passando ao voto. Essa turma tem assentado o entendimento de que, nestes casos, é preciso verificar não apenas a configuração da hipótese de introdução irregular de mercadorias no território aduaneiro, mas a comercialização das mesmas, de acordo com a dicção do artigo 29, inciso 7 da Lei Complementar. Aí, transcrito. A lógica da vedação é evidente: a comercialização de mercadorias objeto de descaminho, que não se submete aos controles, como o fitossanitário, né, que foi apreendido pela vigilância, e a carga tributária inerente à atividade comercial pátria traz evidente vantagem competitiva ilícita, que prejudica bens jurídicos de estatura constitucional, a começar pelo dever de pagar tributos e pela própria livre concorrência, que é inerente à livre iniciativa. Portanto, a norma legal complementar que rege o Simples previne que se usufrua do regime tributário simplificado e privilegiado aquele que incorra nessa atividade ilícita. No caso sob análise, tem que a situação fática está bem configurada, conforme descrição feita nos termos de apreensão lavrados pela Vigilância Sanitária do município de Erechim e no auto de infração da Receita Federal. Foram dezenas de garrafas de bebidas de origem estrangeira expostas no estabelecimento comercial cuja atividade econômica, restaurante, inclui a comercialização de tais bebidas. A quantidade de bebidas e o contexto em que foram apreendidos não deixam margem à dúvida quanto à destinação comercial das mesmas. Também é oportuno registrar que trata-se de infração administrativa aos requisitos para a fruição do regime simplificado de tributação das micro e pequenas empresas. Desta forma, não se está aqui a tratar do aspecto penal da conduta de descaminho. Não há destaque necessidade de configuração de conduta penal típica ou qualquer prejudicialidade em relação ao eventual processo penal por crime de descaminho. Nesta esteira, impede ressaltar que descabe a aplicação do princípio da insignificância reclamado pela contribuinte. A um, que o ato administrativo de exclusão é vinculado, não sendo lícito da autoridade administrativa, lançadora ou julgadora, deixar de aplicar a norma legal em razão de considerações de cunho principiológico. A duas, porque o princípio da insignificância é atinente ao direito penal e descabe aplicado na presente situação, que versa sobre as vedações para a fruição do regime simplificado e privilegiado. Afinal, não custa lembrar que, ao ser excluída do Simples Nacional, a contribuinte deverá apurar os tributos conforme normas relativas às demais empresas, e apurar tributo não é pena. Para ilustrar essa posição, eu trago alguns julgados. Considerando o disposto que a contribuinte limitou-se a reeditar no recurso voluntário as alegações lançadas na manifestação de inconformidade, não vejo razão para a reforma da decisão de piso, que deve ser mantida por suas próprias bem colocadas razões, que adoto e transcrevo. Né? Aqui eu transcrevo a decisão da DRJ, né, que, em síntese, afasta essas alegações de cunho mais principiológico, né, na medida em que a situação fática está bastante configurada. Então, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator. Então, temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Item 136, conselheiro Carlos André. Recorrente também, Cantina Família. Isso. Aqui, também a exclusão do Simples, né, em período posterior, a partir de 1º de janeiro de 2018, pela existência de débitos exigíveis. Só um momentinho, Carlos André. O apoio gostaria de falar? Presidente, preciso interromper a gravação. Tá, você interrompe a gravação, a gente continua daqui então, tá? Eu preciso que o senhor comece uma nova.